Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Por gentileza, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Olha ao teu lado, se por acaso tem alguém sem o Evangelho, se aproxime desta pessoa, mesmo não a conhecendo, para que ela divida também a leitura com você. Acharam? Está escrito o seguinte no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. E Jesus, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção, Jesus está andando. Um moço vem correndo na direção dele. Mateus, quando conta essa história, diz que era um jovem. E este moço correndo na direção de Jesus se ajoelha diante dele e faz a pergunta mais importante que um ser humano poderia fazer em toda a sua existência. Ele diz: que farei para herdar a vida eterna? Por isso agora eu vou ler o versículo 17 e quero que cada pessoa aqui na Paz e Vida de Vitória repita em seguida. Vamos lá. E Jesus, bem alto, e Jesus, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pergunta super importante. Quero agradecer a este moço que há quase 2000 anos atrás teve a brilhante ideia de fazer esta pergunta para Jesus. Te interessa isso? Quer saber o que fazer para herdar a vida eterna? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e dando glória por tua conta. Você que está ouvindo em casa pela rádio, ou dirigindo em qualquer rua ou estrada do Brasil, junte-se ao povo de Vitória no estado do Espírito Santo e também glorifique a Deus. Abra a tua boca e dê glória a Deus. Vamos levantar um grande louvor em todo o Brasil, um louvor que chegue até o trono de Deus. Isso, vai dando glória, glória, glória. Pai querido, esse povo está te aplaudindo e te glorificando, e não apenas aqui no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Pessoas estão dando glórias ao teu nome. Abre o céu para receber, e onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Bom Deus e poderoso Deus, envia a tua palavra agora. Fala com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Graças a Deus, podem se assentar. Quando Mateus contou essa mesma história, diz que esse moço, ao fazer a pergunta para Jesus, ele até disse assim: que bem farei para herdar a vida eterna? Veja comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 16. É bom comparar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, para completar histórias e aumentar o entendimento. Olha só. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, segundo Marcos, ele só perguntou: o que farei para conseguir a vida eterna?
Segundo Mateus, ele perguntou: que bem farei? O que eu vou fazer de bom? Que obra boa eu devo fazer? Que farei de bem para herdar a vida eterna? E isso mostra que o pensamento daquele moço, como também da maioria das pessoas no mundo, é que a gente tem que fazer alguma coisa boa para merecer a vida eterna. A gente quer conseguir a vida eterna. Todo mundo quer ir para o céu. Mas o pensamento reinante na mente da humanidade é que a pessoa tem que fazer alguma coisa de boa para merecer. A pessoa acha que tem que merecer. Essa é a razão porque Jesus respondeu para o moço: por que me chamas bom? Ninguém há que seja bom senão Deus. Ora, sabemos que Jesus Cristo é Deus. E sabemos que Jesus Cristo é bom. Mas ele recusou esse elogio porque justamente está mostrando que ninguém, por mais bonzinho que seja, pode dizer: eu vou conseguir ir para o céu porque eu mereço. Por isso que Jesus disse: por que você está me chamando de bom, hein? Oxa, se Jesus, que de fato foi bom, está recusando o elogio, é para ficar bem claro que, em primeiro lugar, ninguém irá para o céu porque é bonzinho. Porque Jesus disse que ninguém é bonzinho, só Deus. Compreendeu? Então, este moço que estava diante de Jesus de joelhos, ele já compreendeu que para ir para o céu, para conseguir a vida eterna, não adianta ser bonzinho. Aí Jesus, na sequência, você vê aqui no versículo 17, estou em Mateus 19, 17, Jesus falou para ele: se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Então, vamos entender agora. Você quer ir para o céu? Jesus está dizendo para aquele moço ajoelhado diante dele. Moço, sim. Então guarda os mandamentos. E ele pergunta para Jesus: quais? E aí Jesus começa a falar os mandamentos, começando por não matarás. E não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não jurarás em falso. Jesus vai dando os mandamentos para ele. E esse moço, ainda de joelhos diante de Jesus, e é importante que você tenha isso em mente, o tempo todo ele está ajoelhado diante de Jesus, querendo a resposta correta. Esse moço diz para Jesus: Senhor, todos os mandamentos eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Olha só, esse moço está garantindo para Jesus que nunca jurou falso, que nunca matou, que nunca roubou, que ele é um bom filho, que ele honra o pai e a mãe. Ele está dizendo que nunca adulterou na vida. Ele está dizendo que ele guarda os mandamentos, mas ele não se sente salvo, ele não tem certeza da salvação. Ele sabe que está faltando alguma coisa. Ele é bonzinho, ele é um bom rapaz, e inclusive é um rapaz religioso. Mas ele também percebe que a religião não salva. Ele sente que falta alguma coisa e ele pergunta: o que me falta ainda, Jesus? E aí Jesus Cristo, olhando para aquele moço e voltando para o Evangelho de Marcos, eu quero que você acompanhe isso comigo. No versículo 21, estou em Marcos 10, 21, está escrito que Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus se apaixonou por aquele moço. Jesus se apaixonou por aquele moço. Jesus ficou totalmente apaixonado por aquele moço. Jesus o amou, sabe? E aquele moço não pôde compreender o amor que Jesus estava sentindo por ele. E Jesus Cristo disse: faz o seguinte, vende tudo o que você tem, distribui para os pobres,
e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Jesus estava fazendo uma proposta de amor para aquele moço. Aliás, a melhor proposta que alguém poderia receber durante a sua vida aqui na terra, é uma proposta que está sendo feita pelo próprio Salvador. Alguém que pode garantir o cumprimento daquilo. E essa proposta de Jesus, ela é tão ampla, que esse moço está recebendo a oportunidade de se tornar um dos discípulos de Jesus. Talvez o 13º discípulo. Ou então aquele que talvez fosse ser melhor do que Judas e ocuparia o lugar de Judas. Jesus está fazendo uma proposta maravilhosa para que o moço não apenas entre na glória, entre na vida eterna, mas entre para a história da humanidade. Para que faça da vida dele uma bênção. A proposta é maravilhosa e é feita por amor. Você sabe, Jesus Cristo, Ele ama todo mundo. E Ele ama você. Todo mundo quer ir para o céu e é da vontade de Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E Jesus ama você de uma maneira que você nunca imaginou que alguém pudesse te amar. Um amor extraordinário que vai além da sua imaginação. Jesus Cristo te ama. E já faz tempo que Ele está olhando para você. Já faz tempo que Ele está te amando dessa maneira. Você pensa que está diante de Jesus hoje pela primeira vez. Mas Jesus Cristo está diante de você, não é de hoje. Ele tem falado de várias maneiras. Ele tem te buscado o tempo todo. Porque Ele te ama. E a proposta que Jesus faz para alguém nunca é para perda, e sim para lucro. É sempre para bênção. Quando Jesus fez essa proposta para o moço, olha, vende tudo o que você tem, ele era muito rico, distribui para os pobres, depois vem e segue-me. Você vai ter um tesouro no céu. Aí você vem e segue-me. E o moço fica triste demais. O Evangelho nos diz, aqui no versículo 22, que aquele moço que estava de joelhos diante de Jesus, que ficou perguntando, o que é que eu faço de bom para ser salvo? Que recebeu essa proposta de Jesus, o versículo 22 nos conta que ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aquele moço que estava ali diante de Jesus, ajoelhado. Bom mestre, o que eu devo fazer para me salvar? Aquele moço que recebeu o amor de Jesus, que continuava de joelhos diante dele. Aquele moço mostrou que na verdade ele não tinha Jesus como Senhor. Que ele estava ajoelhado, mas não estava disposto a fazer o que Jesus mandou. Que ele não quis retribuir o amor que Jesus estava tendo por ele. E ele não entendeu a proposta eterna que Jesus lhe fazia, trocando coisas temporárias e passageiras por verdades e coisas eternas. Ele não compreendeu isso. Naquela hora, ele ficou olhando para Jesus, ajoelhado ainda, mas pensando nas propriedades que ele tinha, porque ele era muito rico, jovem e rico, bem de família, um moço religioso, um moço correto, recebendo uma proposta que ele nunca imaginou que alguém lhe faria, de vender tudo que tinha, dar para os pobres e ficar sem nada. Ele ficou pensando nisso, mas sou tão rico, eu tenho tantas coisas. Ele está mandando eu ir vender tudo e dar para os pobres e eu mesmo me tornar pobre e depois eu seguir esse homem. Aí ele ficou ainda olhando para os seguidores de Jesus e viu ali os pescadores que tinham deixado as redes e os barcos. Viu ali o cobrador de imposto que tinha abandonado o emprego público de alta renda para seguir Jesus. E ele ficou olhando os seguidores de Jesus e ficou avaliando e achou que aqueles homens eram pobres demais. Ele olhou para os seguidores de Jesus e pensou,
puxa, seguir esse homem não é fácil não. Porque para onde ele vai, esse povo vai atrás. E um dia dorme numa pousada, outro dia dorme ao ar livre, um dia tem o que comer, outro dia não tem o que comer, um dia é um banquete, outro dia é jejum. Seguir esse homem é muito complicado. Eu tenho uma vida tão confortável. Na minha mansão é jantar toda noite, recepção, festa. Conheço a alta sociedade, conheço as autoridades, os líderes religiosos. Eu estou tão bem de vida, eu estou numa posição que todo mundo queria estar. Ele ficou pensando nisso. Eu tive um privilégio nessa vida que todo mundo tem inveja. Sou jovem, sou rico. E Jesus está me propondo deixar tudo para segui-lo. Tudo isso passou na sua mente. Tudo isso o perturbou profundamente. E ele ficou contrariado com essa palavra. Ele começou a fazer assim com a cabeça, balançar a cabeça em sinal de não. Ele se levantou, ele que estava de joelhos diante de Jesus, se levantou como quem diz, esse homem não dá para seguir não dá para obedecer esse homem. E ele foi se retirando triste, balançando a cabeça, contrariado com a palavra. Muito contrariado. Mas na verdade, amados, Jesus não estava fazendo uma proposta para ele abandonar tudo. Jesus estava mostrando, na verdade, que ele, que dizia que cumpria todos os mandamentos, nunca matei, nunca roubei, nunca jurei falso, nunca menti, nunca adulterei, nunca dei falso testemunho. Eu honrei meu pai e minha mãe, sou bom filho. Esse moço que disse que cumpria todos os mandamentos, na verdade, ele não cumpria nem o primeiro e nem o segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento, igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Quer dizer, corpo, alma, espírito, mente, tudo. Amando a Deus em primeiro lugar. Deus não divide o coração dele com ninguém. Nem com o mundo, nem com as riquezas, nem com outras pessoas. Amar a Deus de todo o coração. Colocar a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus sobre todas as coisas. E este moço estava mostrando que os bens materiais que ele possuía eram mais preciosos e vinham em primeiro lugar antes de Deus. Então, ele, na verdade, não cumpria o primeiro mandamento. Na verdade, ele não cumpria os mandamentos. Porque a Bíblia diz que se você errar em um, se você tropeçar em um artigo dos mandamentos, tropeçou em todos. Ora, pode ser que você nunca matou. Mas Jesus disse, se você ficar com raiva de alguém, você já cometeu homicídio no teu coração. Pode ser que você nunca roubou nada, mas se você cobiçar uma coisa, querendo aquilo que não é seu, no teu coração você já praticou um furto. Se você invejar uma pessoa e querer o que ela tem. Pode ser que você nunca adulterou, mas Jesus disse que se alguém olhar para outra pessoa com a intenção de cobiçar, no seu coração já adulterou com ela. Então, quem é que pode cumprir a lei? Este moço era virtuoso, era religioso, mas dos principais mandamentos ele não cumpria. Amar a Deus e nem o próximo. Por quê? Se ele vendesse tudo que tinha e distribuísse para os pobres, ele estaria amando o próximo. É verdade ou não é? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se ele vendesse o que tinha para distribuir para os famintos e necessitados, para os miseráveis, ele estaria demonstrando amor pelo seu semelhante que passava dificuldade e necessidade. Ele estaria mostrando amor. Mas ele não amava o próximo, ele amava ele mesmo. Olha só, ele nem amava Deus e ele nem amava o próximo, porque ele amava só ele mesmo. Por que Jesus fez a proposta para ele vender tudo o que tinha e dar para os pobres e depois seguir Jesus? Para provar justamente isso. Que este moço que era tão virtuoso
na verdade, não cumprir a lei. E eu garanto para você, ainda que você seja a pessoa mais virtuosa do Brasil, eu garanto que você também não consegue cumprir os mandamentos. Quer ver? Quantos aqui têm casa própria? Levantem as mãos. Quem tem casa própria? Comprou com sacrifício, ou então herdou, tem uma casa própria. Quer ver só como você também não consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Quer ver só? Quem é capaz de pegar a sua casa, o seu terreno, o seu apartamento, vender e distribuir o dinheiro para os pobres de Vitória? Levante a mão, quem é capaz de fazer isso? Mano, você levantou a mão e já baixou. Levanta de novo. Quero a escritura aqui amanhã, tá? Traz a escritura amanhã. Você vê, uma só pessoa levantou a mão. Mas para ela provar que é capaz de fazer isso, ela tem que trazer a escritura amanhã aqui, que a gente vai vender e distribuir para os pobres. Não é? Mas uma pessoa está disposta a fazer isso. Não sei se iria no cartório como ela está falando. Mas ela pelo menos levantou a mão. Então quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Que nós também, não é só o jovem rico dessa história não. Nós também temos dificuldades e não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Em outras palavras, ninguém consegue cumprir os mandamentos. Ninguém, atenção, ninguém consegue cumprir os mandamentos. Por isso que Jesus disse assim, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E os apóstolos ficaram admirados, porque para o judeu era sinal de bênção de Deus ter prosperidade e ser rico. E agora a riqueza estava sendo um tropeço. Aí Jesus corrigiu para facilitar o entendimento, dizendo, quão dificilmente entrarão nos céus os que confiam nas riquezas. Porque o problema não é você ser rico. O problema é você amar as coisas mais do que a Deus. O problema é você confiar nas riquezas ou no dinheiro. Aí os apóstolos disseram para Jesus, Senhor, sendo assim, quem é que pode se salvar? Porque Jesus provou, na experiência com este jovem, que ninguém cumpre os mandamentos. Ele provou. E se você erra em um, errou em todos, é culpado de todos os mandamentos. Por isso que os apóstolos estão dizendo, então, Senhor, quem é que pode se salvar? Já que ninguém pode cumprir os mandamentos. Afinal, Jesus Cristo disse, se você quer entrar na vida, cumpra os mandamentos. Não é? Então, Jesus, quem é que pode se salvar, já que ninguém consegue cumprir os mandamentos? Ninguém consegue, amados. E é por isso que a lei, os mandamentos, na verdade, eles não tinham a missão de salvar. Os mandamentos do Antigo Testamento nunca tiveram a intenção de salvar ninguém. Pelo contrário, os mandamentos foram para mostrar que o ser humano não pode se salvar sozinho. Por isso que os apóstolos estão dizendo, quem é que pode se salvar então? Vamos ver algumas coisas comigo rapidamente para você aprender por que aconteceu esse negócio na vida do jovem e por que Jesus mandou ele vender tudo para provar que ele não cumpriu os mandamentos. E vamos ver aqui como ninguém pode fazer qualquer coisa para se auto-salvar. Vamos ver na palavra qual foi o objetivo da lei. Vamos ver comigo no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, quando a Bíblia fala lei, está falando mandamentos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei serve para quê? Para tapar a nossa boca, porque nós não conseguimos cumprir os mandamentos. A gente se cala diante de Deus. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Para que servem os mandamentos? Para me mostrar
que eu não consigo obedecê-los porque eu sou um pecador. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Quero que você aprenda isso. Na verdade, na vida daquele moço, Jesus só estava provando que ninguém consegue cumprir a lei. Para os discípulos chegarem à conclusão, quem, pois, poderá salvar-se? Olha só, os mandamentos servem para mostrar que nós somos pecadores. Vamos ler, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. A lei é feita para quem não presta, para mostrar que a pessoa não presta. Versículo 13. A mim, Paulo está dizendo, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. A lei, ela só serve para mostrar o pecado, para mostrar que o ser humano é pecador, para mostrar que o ser humano não consegue cumprir os mandamentos. Agora vamos comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Está escrito: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Paulo está dizendo que a lei não pode dar vida eterna. Não serve para dar vida. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei, os mandamentos, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Qual é o ensinamento dos mandamentos então? Os mandamentos me mostram que eu sou pecador, que eu não consigo obedecer à lei de Deus. E essa lei me serve de aio, me serve de guia para me conduzir a Cristo. Eu estou aqui tentando obedecer os mandamentos, chego à conclusão que eu sou um pecador, não consigo. Aí eu digo, e agora? O que é que eu faço? Então essa mesma lei que mostra que eu sou pecador, me conduz a Cristo. Me leva para Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21. Está escrito: mas agora se manifestou sem a lei, atenção, mas agora se manifestou sem os mandamentos, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei me mostra isso. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. O Antigo Testamento, a lei, a velha lei, os mandamentos me mostram o pecado. Me mostram que eu sou pecador. Puxa, eu deveria fazer isso, mas eu não consigo. Eu sou falho, eu sou pecador. A lei está me condenando, e agora? Mas essa mesma lei que me condena, ela me diz assim, vem aqui, eu vou te levar para uma pessoa que vai te justificar, que vai te salvar. E não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é porque você é perfeito, não é porque você fez algo importante, mas é porque Ele fez algo importante por você. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Ele é o justo e o justificador. Aí a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Não é por aquilo que eu faço. E não foi essa a pergunta do moço?
O que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Ou então, que bem farei para conseguir a vida eterna? Nada, porque ninguém é bom, não há um justo, um sequer. Você não faz nada, quem faz é Jesus. A única coisa que você precisa fazer é crer em Cristo. Vamos ver o que está escrito. Voltando para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 agora. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo está dizendo que ele é o principal pecador. Por quê? Porque ele conta como que ele era. Veja aqui na carta aos Filipenses. Vamos até lá, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Paulo está dizendo: segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, nos mandamentos, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Você não é salvo, e Paulo está dizendo, eu não sou salvo porque eu sou o cumpridor da lei. Eu sou salvo pela justiça de Deus, pela fé que há em Jesus Cristo. Volte comigo ainda na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 16 agora. Mas por isso, eu que fui blasfemo, perseguidor, torturador, pecador, mas por isso, eu que fui o principal pecador, mas por isso, pela minha fé em Cristo, mas por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Qual foi a pergunta do moço? O que devo fazer para ter a vida eterna? Que bem farei? Bem nenhum, meu filho. Ninguém é bom para merecer o céu. Ah, vou cumprir os mandamentos. Não adianta, ninguém consegue cumprir a lei. A lei só te mostra que você é um pecador. Paulo está dizendo, eu que fui um grande pecador, o maior de todos, olha, alcancei misericórdia, para servir de exemplo para aqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Então é crer em Jesus para ter a vida eterna. Essa é a conclusão. Versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos amou e desejou nos salvar, não porque merecemos, mas porque Ele quer salvar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A pessoa é salva pela fé em Cristo. Agora, vamos voltar para aquele moço, aquele que estava ajoelhado diante de Jesus, aquele que era religioso, aquele que Jesus desmascarou, e ele se achava tão santo, tão cumpridor da lei, tão zeloso. Jesus desmascarou aquele moço, provou que ninguém obedece os mandamentos. Vamos voltar para ele. Depois que ele deixou Cristo, ele era jovem. A Bíblia não diz quanto tempo ele viveu ainda. Mas vamos imaginar que ele viveu até os 80 anos de idade. Acho difícil. Naquela época a grande maioria morria com 30 anos, com 50 anos. Vamos imaginar que Deus foi generoso com ele, ele viveu até os 80. Quando ele se ajoelhou na frente de Jesus, era no ano 30 da nossa era. Então, fazendo um cálculo assim aproximado,
Sabe quantos anos aquele jovem que se ajoelhou diante de Jesus, sabe quantos anos ele tem hoje? Mais ou menos. Ele tem mais ou menos uns 1950 anos de idade. Porque ele não morreu, a não ser o seu corpo físico. A sua alma eterna continuou viva. E onde ele está então? Nesses últimos 1950 anos aproximadamente. Onde ele está? Ele está num lugar de tormento, de tardio arrependimento, lamentando cada minuto e cada segundo por ter feito a escolha errada, por não ter escolhido a vida eterna. Porque a vida eterna era tão somente a fé em Jesus. Aquele moço tinha que ter amado Jesus acima de propriedades, acima da parentela, acima da alta sociedade, acima dos amigos, acima da sua própria religião. Ele tinha que ter amado Jesus em primeiro lugar. Ele tinha que ter tido fé em Jesus, que Jesus é o Salvador. Ele devia, sabe o quê? Naquela hora que Jesus falou: meu filho, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Se ele não era capaz de fazer aquilo, ele devia dizer: Jesus, eu não sou capaz de fazer isso. Ele podia ter dado essa resposta, mas ele imediatamente, contrariado com aquela palavra, ele se retirou. Ele não quis ficar na presença de Jesus, ele não quis continuar ajoelhado diante de Jesus. Na verdade, Jesus estava usando o caso daquele moço só para provar que ninguém consegue obedecer a lei e os mandamentos. Mas ele deveria ter confessado a sua fraqueza. Jesus, eu não consigo vender tudo, te seguir, Jesus, mas eu vou te seguir, Senhor. Me dá uma chance, deixa eu te acompanhar. Jesus teria dito: tá bem, vem comigo. Imagina que Jesus ia falar: não, só se você vender tudo, senão não venha. Jesus não ia dizer isso. Ele podia ter continuado ali: ah, Jesus, puxa, eu entendi o que o Senhor disse. O Senhor me provou que eu sou incapaz de obedecer os mandamentos. E eu disse para o Senhor que eu guardava desde a minha mocidade, mas eu entendi, Jesus. O Senhor provou que eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor como Salvador. E eu garanto que Jesus teria recebido aquele jovem. Agora ele está há aproximadamente 1950 anos no Hades, onde não tem nenhuma gota de água para refrescar a língua, onde ele range os dentes o tempo todo e é atormentado pelas chamas. Um lugar sem descanso e de muito sofrimento. E nos últimos 1950 anos, ele está lamentando. Por quê? Por que que naquele dia, quando encontrei Jesus no meio do caminho, por que que eu não me rendi totalmente a Ele? E você que está ouvindo essa palavra, você não pode perder a oportunidade que Jesus está te dando agora. Sabe por quê? Jesus disse: quem vos ouve, a mim me ouve. E quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A oportunidade que você está tendo aqui agora é de vida eterna. Quantos querem conseguir a vida eterna? Levantem as mãos. Quantos querem? Mas você só tem que fazer uma coisa para conseguir a vida eterna. Não é vender os seus bens e dar aos pobres, não é isso. Não é ser bonzinho, tentar ser bonzinho até o fim da vida para merecer o céu. Não é confiar no dinheiro pagando missas aí para tirar a alma do purgatório, do tormento. Não é por aí. Você só precisa fazer uma coisa: reconhecer que quem fez tudo para te salvar foi Jesus. E Ele fez isso porque Ele te amou. Como Ele olhou aquele moço, Jesus também olhou para você e Jesus ficou apaixonado por você. Eu te digo que Jesus está profundamente apaixonado por você. Tão apaixonado Ele está que Ele quer te levar para a glória. Ele quer te levar para morar com Ele por toda a eternidade, ter a vida eterna. Mas você só consegue isso
se ter fé em Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Paulo disse: eu que fui o pior pecador, o principal, fui salvo, para que as pessoas vejam que Deus pode salvar qualquer pessoa. Quando Pedro disse para Jesus: mestre, então quem poderá te salvar? Jesus Cristo disse: aos homens é isto impossível. Preste atenção, nada que você faça de bom, ou de justiça, ou de caridade, ou de esmola, ou de obras, nada do que você faça poderá salvar a tua alma. É impossível para os homens se auto-salvarem. Só quem salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que ele disse: aos homens é isso impossível, mas não para Deus. Você é salvo porque Deus quer te salvar. Se você tiver fé no único Salvador que Deus oferece. Por isso olhem para mim aqui. Ouvindo essa palavra, você quer morar na glória, quer ir para o céu? Você tem que ter fé em Jesus Cristo e entregar sua vida para Ele. Quantos aqui querem entregar sua vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha que maravilha, gente. Glória a Deus. Você que ergueu as mãos, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, venham aqui para frente comigo, venham para cá, e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Jesus está fazendo para você a proposta mais interessante de toda a tua vida. É a melhor proposta que alguém já te fez. Melhor que casamento, melhor do que proposta de emprego, melhor do que proposta de abrir um negócio próprio. Jesus está te dando agora a vida eterna pela fé que você está tendo nele. Eu quero chamar aqui na frente também você que está afastado, afastada, desviado, desviada e sem igreja ou sem igreja. Não sei se você se afastou porque se decepcionou, se entristeceu e foi embora, ou então se decepcionaram com você e te excluíram. Isso também acontece. Mas não importa. O que eu sei é que Jesus Cristo afirmou: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus nunca joga ninguém fora. Aquele moço rico foi muito bobo. Ele se retirou. Mas se ele tivesse falado: não, Jesus, vou ficar com o Senhor até o fim, eu não te largo, Jesus teria dito: tá bom, quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. A história dele teria sido diferente. Se você já conhece a palavra, sabe do que eu estou dizendo. Você não pode ficar desviado, desviada ou sem igreja. Às vezes a pessoa pensa que é possível servir a Deus sem igreja. Mas olha só, denominação não salva, placa de igreja não salva, mas você tem que estar na igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo consegue viver sem o membro. Eu, por exemplo, se me cortarem o braço direito, eu vou sofrer uma grande perda, mas eu continuo vivo. Continuo ou não continuo? Se me cortarem a perna direita, eu vou ficar muito triste. Puxa, perdi a perna direita, mas o meu corpo continua vivo. É ou não é? Nós somos membros do corpo. O corpo vive sem nós, mas nós não vivemos sem o corpo. Se cortarem o meu braço fora, o meu corpo continua vivo. Mas o que acontece com o meu braço que foi amputado? Morre, seca, apodrece, cheira mal. Porque o membro sem o corpo não vive. Está compreendendo isso? Você precisa sim de estar no corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, nós temos que te ligar no corpo. Porque Jesus disse: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Nós vamos te ligar no corpo de Cristo agora. Ainda que você não tenha igreja, agora você vai ser ligado no corpo de Cristo, vai ser ligada no corpo de Cristo. Então, em nome de Jesus, esteja você afastado ou afastada, desviado ou desviada, ou sem igreja,
Venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Venha para cá. Isso, venha. Venha. Pode vir. Nós vamos te ligar. Oh, glória. Nós vamos te ligar no corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Fique aqui conosco. Você que está ouvindo em casa pela rádio e quer se entregar para Jesus, ou então no seu trabalho, no presídio, no hospital, se ajoelhe ao lado do rádio, como nós estamos nos ajoelhando aqui na Paz de Vida de Vitória. Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós também aqui em Vitória estamos fazendo. E eu vou pedir a toda a igreja que estenda as mãos aqui na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Você que está de joelhos aqui na Paz de Vida de Vitória, e você que está de joelhos em casa ou em qualquer lugar, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu compreendi que pelas obras da lei, pelos mandamentos, não serei salvo. Pelo contrário, a lei me condena, os mandamentos me condenam, porque mostram que eu não consigo obedecê-los, porque não sou perfeito, porque sou uma pessoa pecadora. Por isso, meu Pai, eu resolvi receber a salvação pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Eis-me aqui, meu Pai, de joelhos, como aquele moço, mas para dizer que só Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, e que não importa o que aconteça, eu vou segui-lo todos os dias da minha vida. Eu não vou deixar o meu Senhor Jesus. Eu não me retirarei da sua presença. Por isso, meu Pai, da mesma maneira que eu estou recebendo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, assim também me receba no teu reino e escreva o meu nome no livro da vida. Pai querido, perdoe os meus pecados e me purifique pela fé no sacrifício de Jesus, o meu Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.